Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nesta noite eu quero pregar sobre a morte. O título é A Morte. E nós vamos ver que você entender sobre a morte não é coisa assustadora, não é desespero, é uma bênção você ter entendimento da morte. Então eu convido aos irmãos a abrir as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Nós iremos ler apenas o começo do verso 2. Eclesiastes capítulo 3, verso 2, título A Morte. Eu convido aqueles que podem ficar em pé para reverência da palavra de Deus. Eclesiastes 3, 2. A Bíblia nos diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Pode sentar, irmãos. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Dizem que a morte é a coisa mais certa da vida. Mas poucos gostam de falar sobre este assunto. Quando o assunto é morte, parece que as pessoas não têm compreensão, não têm entendimento. As pessoas não gostam deste assunto. Pessoas sabem que irão morrer, mas vive como que se nunca fosse morrer. Nós temos um problema seríssimo. Nós deixamos tudo para a última hora. Às vezes você vai, compra um pacote de viagem no começo do ano, passa todo o ano, você está envolvido com os embaraços deste mundo, aí chega nos dias daquela semana da viagem, você sai desesperado. Eu preciso fazer isso, eu vou procurar resolver isso. E quando você vai para a viagem, você percebe que deixou de fazer várias coisas. Aí você chega lá no seu destino e fala: não, esqueci disso, esqueci daquilo. Por quê? Faltou planejamento, faltou organização. Irmãos, e planejamento e organização são consequências de entendimento. Agora, esses erros que estou falando, que cometemos, pode ser apenas uma semana. Mas, entenda, veja uma vida toda, você chegar no dia da sua morte e você contemplar que poderia ter feito tantas outras coisas diferentes e não fez. Isso é sério, irmãos. Um dia a morte virá a todos nós. Se não for através do arrebatamento, um dia nós vamos ter que encontrar com a morte. Pessoas sofrem porque devem demais. Pessoas sofrem porque querem demais. Pessoas sofrem porque não sabem do dia da manhã. Mas eu te pergunto, o que nós trouxemos para este mundo? E o que levaremos deste mundo? Nada, irmãos. A morte, meu irmão, bate na porta, tem sofrimento. Às vezes, você olha para algumas pessoas que se partem deste mundo e você fala: essa pessoa descansou, estava sofrendo muito. Mas às vezes é uma morte inesperada. Há muito sofrimento, há muita dor. Agora, não estou dizendo que você deve entrar em desespero, incerteza deste mundo. Não. O que eu estou dizendo, você precisa ter entendimento da morte. Você precisa viver sabendo que um dia ela chega. Irmãos, quem tem entendimento da morte não tem desespero, não tem tristeza, não tem medo, mas tem compreensão da vida. Neste mundo,
Você nasce para morrer e morre para viver. É uma grande verdade, não tem como você sair disso. E nesta noite, eu quero mostrar que quando há entendimento da morte, há resultados. Quando há entendimento da morte, há resultados. E nesta noite eu quero deixar com os irmãos 3 resultados que você pode produzir com o entendimento da morte. Nós vamos falar sobre quem tem entendimento da morte irá produzir salvação em Cristo Jesus. Quem tem entendimento da morte irá ter uma vida cristã produtiva. E quem tem entendimento da morte irá ter uma vida cristã vitoriosa. Em primeiro lugar, quem tem entendimento da morte irá produzir salvação em Cristo Jesus. João 3,17 nos diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia deixa bem claro que Jesus veio a este mundo não para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Romanos diz que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer neste mundo. Jesus Cristo veio atrás dos perdidos, dos pecadores. Agora, o que eu mais contemplo neste mundo são pessoas orgulhosas, vaidosas, arrogantes, que imaginam que a salvação é um fanatismo do crente. São pessoas que não têm nenhum entendimento da morte e pensam que vão viver para sempre neste mundo. Estão totalmente despreparados para a morte. Agora, o que me causa tristeza é ver que tem crentes em Cristo Jesus, salvo, com a garantia da vida eterna ao lado de Deus, que acham que deixam de se levar por pensamentos malignos de pessoas que acham que sabem tudo neste mundo e que dizem sábias, cultas, mas são totalmente loucas. Irmãos, não tem outro plano de salvação a não ser o plano da salvação que está neste livro. O único plano que pode salvar uma pessoa é o plano de Deus, e está aqui dentro deste livro. Essas pessoas que desprezam a palavra de Deus, o plano de Deus para salvar-se de seus pecados, um dia vão estar dentro de um caixão, e dentro de um caixão não tem sabedoria, não tem entendimento. Dentro de um caixão você pode só encontrar a graça e a misericórdia de Deus. Eu te convido a deixar a sabedoria deste mundo e se apegar à sabedoria de Deus. Quer ter entendimento da morte para obter salvação em Cristo Jesus? Mas como obter minha salvação? Nesta noite, reconheça apenas 3 coisas. Primeiro, reconheça que é um pecador. Romanos 3,23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você conhece a sua vida, Deus conhece você, e você sabe que você é um pecador. O que Ele quer é que apenas que você reconheça seus pecados e peça perdão pelos erros através do arrependimento. Quer ser salvo? Reconheça que é um pecador. Em segundo lugar, reconheça que somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7 fala: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qualquer pecado, por mais pesado que seja, o sangue de Jesus Cristo purifica. Não adianta você tentar buscar em boas obras, não resolve você tentar ser boas pessoas, o pecado está em você. Somente o sangue de Jesus Cristo pode te dar a salvação. Veja também Apocalipse 1,5, diz: aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
O pecado é uma doença destruidora e você jamais vai obter vitória sobre ele. A única maneira de vencer o pecado, vencer essa doença, é o sangue de Jesus Cristo. Então eu te convido a deixar toda a ignorância que há neste mundo e aceitar o sangue de Jesus Cristo, que é o remédio para a sua salvação. Quer ter certeza de sua salvação? Você precisa reconhecer que é um pecador, você precisa reconhecer que somente o sangue de Jesus Cristo purifica de seus pecados. E em terceiro lugar, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Romanos 10, 9 fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus estou dentre os mortos, serás salvo. Falar que crê em Deus, irmãos, é fácil. Agora, crer de coração, não. Jesus dizia: este povo aproxima de mim com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. Deixa eu dar um exemplo bem claro para os irmãos. A dificuldade de uma pessoa ser salva, irmãos. Quando eu me converti, e comecei a estudar a Bíblia, já entrei no Instituto Bíblico Maranata, e evangelizava, testificava, muito amor por almas perdidas. Aí um dia o pastor daquela época me chamou e falou: Leoncir, eu quero que você faça uma visita especial para mim. Você vai na casa de fulano, e eu quero que você realmente veja se ele tem a certeza da vida eterna. Pode confrontar ele, não precisa ter medo não. E eu, numa terça-feira, à noite, cheguei até aquela família, me receberam muitíssimo bem, conversando, uma pessoa muito culta, sábia. Estamos falando, de repente chegou outro casal da nossa igreja, que estava indo lá fazer uma visita também. Estamos ali conversando, a esposa preparando um lanche para nós, que momento agradável, coisa maravilhosa. Aí depois que passou aquele momento, eu falei: olha, eu vim aqui também para falar um pouquinho para você sobre o espiritual, quero ter uma conversa espiritual com você. Sim, vamos sentar aqui. Sentamos numa mesa, sentei de cá e aquele outro casal do outro lado. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, você tem certeza da vida eterna? Se você morrer hoje, você tem certeza que é salvo? Quando eu falei isso, irmãos, aquela pessoa puxou a cadeira e deu um grito. E eu assustei, porque era comum daquela pessoa contestar quem iria lá pregar a palavra de Deus. Vários jovens já tinham ido lá, pregado a palavra de Deus para ele, mas ele confrontava, e ele intimidava, ele gritava. E naquele momento, irmãos, o Espírito Santo de Deus me deu uma ousadia, me encorajou, e eu comecei a confrontar. E ele falava, e ele gritava, e eu tentava com mansidão mostrar o plano de Deus, e ele gritava comigo, e a mulher dele, eu ficava até com dó, uma mulher tão delicada, e pessoa bondosa, e eu vi que ela ficou incomodada. Aquele casal que estava ali já não sabia o que fazia. Irmão, acho que os vizinhos do prédio ali, quem estava naquele andar, pensou: tem uma briga forte ali. E aí ele foi falando: eu sou da 12ª geração cósmica, eu estou evoluindo, eu tenho experiência, e foi falando tanta coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e falando sobre ciência e não sei o quê, e aquelas coisas. Ele me dava uma oportunidade, e eu pregava a palavra de Deus. E aí aquilo ali, irmãos, foi por mais de horas. Aquela luta, gritos, me intimidava, falava. Irmãos, eu puxei minha cadeira e eu disse: olha, eu quero dizer para você o seguinte: se você está pensando que a minha fé é uma mentira, é uma vergonha, eu quero te dizer nesta noite que eu não me arrependo em momento algum. Tudo que meu Senhor pede é o melhor de vida,
possível neste mundo. Agora eu quero te dizer que nesta noite, se eu estiver certo e você errado, você vai queimar no fogo. E assustou, e todo mundo ali do lado. Irmãos, nós precisamos ter convicção. Olha, tem muitas pessoas zombando das coisas de Deus. Tem pessoas que acham que crente é louco, que está falando a certeza de salvação. Esse povo viver aí está sendo manipulado por pessoas. Não, nós precisamos, olha, pregar o amor de Deus, pregar a salvação em Cristo Jesus, porque não há nenhum meio de sair do fogo eterno se não for pela palavra de Deus. Irmãos, isso era uma terça-feira, quarta-feira culto. Aí eu cheguei na igreja, o pastor me chamou de lado, falou: Leoncinho, o que aconteceu? Eu falei: pastor, só pediu para ir lá, disse que era para confrontar, e eu falei. E ele falou: olha, o homem está aí, chegou aqui cedo, e eu acho que nem era costume dele vir quarta-feira, e ele quer ir no púlpito e falar. E eu falei: ixi, problema, né? Mas ele falou assim: Leoncir, você não precisa preocupar, eu não vou dar oportunidade para ele ir no púlpito. Então, tranquilo, né? Aí ele foi lá no fundo, me chamou, falou: Leoncir, eu quero falar com você. Chamou o casal que estava lá. Por coincidência, aquela mulher do casal, a mulher estava até grávida. E ele falou assim: olha, terminando o culto, o pastor não deixou eu falar lá, mas terminando o culto, eu quero falar com vocês 3 ali debaixo daquela árvore. A árvore aqui do lado. Aí aquela mulher, né, coitada, ela tremia e falava assim: Leoncir, você que fez aquilo lá, não tem culpa não. Uai, você que tem que ir lá, uai. Aí eu fui lá, ele exigiu que todos 3 fossem. Ele falou assim: Leoncir, eu quero te pedir perdão. Olha, esta noite eu não dormi. Eu fui incomodado, eu não conseguia dormir, eu fui atormentado. E eu quero te pedir perdão, porque várias pessoas já foram lá na minha casa e eu zombava deles, só para me ver a convicção deles. Mas eu quero te pedir perdão e reconhecer que Jesus Cristo é meu Salvador. Não há outro na minha vida. E a partir de hoje, mais nunca, eu vou zombar da fé de alguém. Irmãos, foi poucos anos, aquela pessoa veio a falecer. Então, o que a gente espera é que realmente ela crie em Deus e está com Deus nos céus. Mas olha, não deixe as pessoas zombar de sua fé. Nós temos que ter convicção, irmãos. O único meio da salvação é Cristo Jesus. Olha, uma pessoa que tem entendimento da morte irá produzir a salvação em Cristo Jesus. E em segundo lugar, uma pessoa que tem entendimento da morte irá produzir uma vida cristã produtiva. Veja bem, João 9:4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus é o maior exemplo de uma vida cristã produtiva neste mundo. Ele não estava preocupado em mostrar a sua glória, a sua honra, o seu poder. Jesus tinha apenas um objetivo, que era fazer a vontade do Deus Pai. Ele sabia que a morte iria chegar e seu ministério terreno teria o fim. Irmãos, chega ao entendimento da salvação até para nós é fácil, é o primeiro passo, né? É entregar-se a Cristo. Mas tem muitos crentes, irmãos, que não conseguem ter uma vida produtiva na obra de Deus. Infelizmente, está embaraçada com este mundo. E nós devemos entender, irmãos, que nós somos apenas forasteiros e peregrinos neste mundo. Não vamos levar nada. Então nós precisamos ter um entendimento igual Cristo tinha. Vamos trabalhar para Deus. Agora há crentes que não entendem isso, e não são poucos, são muitos. E por isso que a igreja de Jesus Cristo está fraca. E você pode dizer: Leoncir, a igreja, o povo de Deus está crescendo. Uma prova disso aí foi nas eleições do nosso país.
Irmãos, não se engane, a igreja está competindo com casas lotéricas. Tem muita gente vindo à casa de Deus, irmãos, para buscar uma melhor sorte. Quando um crente tem entendimento da morte, ele irá buscar coisas eternas, tesouros celestiais. Deus está preocupado com almas que estão indo para o inferno. Mas tem muitos crentes, irmãos, que estão preocupados em ter uma boa vida neste mundo. Para você ter uma vida cristã produtiva, você precisa entender 3 coisas. A primeira, o mundo passa. 1 João 2,17 fala: e o mundo passa e a sua concupiscência, que é seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, ninguém muda essa verdade, o mundo passa. Você entende isso? Você também vai passar. Você está feliz? Vai passar. Você está preocupado? Vai passar. Você está triste? Vai passar. Você está com problemas? Vai passar. Você está doente? Vai passar. E se não for com arrebatamento, vai ser com a morte. Enquanto o mundo não passa, nós passaremos por ele. E se sabemos isso, precisamos viver de uma forma que seja produtiva. O que você tem feito para a eternidade? Jesus buscava a vontade do Pai. O que você tem buscado neste mundo? Tem muitos crentes vivendo para si e não para a vontade de Deus. Tem crentes que vêm à igreja o dia que quer, lê a Bíblia o dia que quer, ora a hora que quer, evangeliza a hora que quer, visita a hora que quer, contribui a hora que quer. A morte chega onde ninguém mais poderá ser útil a Deus neste mundo. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Tenha uma vida cristã produtiva na obra de Deus. Para ter uma vida produtiva na obra de Deus, você tem que entender que o mundo passa. Em segundo lugar, o mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4 fala: adultos e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, vou ser bem claro. Quem quer ter uma vida cristã produtiva, não pode ter amizade com o mundo. Tem muitos crentes deixando de ser útil por causa da amizade do mundo. O mundo é astuto. Às vezes você deixa de servir a Deus por causa de eventos do mundo que te atrai. Nós não podemos cair nessas ciladas que o mundo arma para nós, como que se fosse amigo. Nosso amigo é Deus, devemos fazer tudo para Ele e viver para Ele. O filho pródigo, ele achou que poderia ser amigo do mundo. Ele pegou as coisas de seu pai e foi para o mundo. E enquanto ele estava gastando as coisas de seu pai, com certeza ele deve ter pensado: o mundo é bom, olha, o mundo é prazeroso, o mundo me ama. Mas quando ele acordou, só havia vergonha, miséria e humilhação para ele. Irmãos, não adianta, cuidado. Às vezes você vai para esse mundo pensando que tem coisas boas para você lá, e você vai observar que só tem miséria, vergonha, humilhação. Não seja amigo do mundo, seja amigo de Deus. Nós não podemos trocar a casa do Pai por causa da amizade do mundo. Lá só tem problemas. Quer ter uma vida produtiva? Entenda, primeiro o mundo passa. O mundo é inimigo de Deus. E em terceiro lugar, o mundo engana. Atos 13:10 disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo percebia quando o engano queria atrapalhar o caminho de Deus. Irmãos, há muito engano nos nossos dias. As pessoas não conseguem mais perceber os enganos.
que Satanás tem colocado para atrapalhar o caminho de Deus. Há muitos enganos, como a mentira, a vaidade, o orgulho, coisas que não deixam você ter uma vida cristã produtiva. Quem diz para você que para fazer uma refeição você precisa estar com o celular na mão? Irmãos, o mundo está roubando o nosso tempo. Os crentes não estão tendo mais força para resistir às enganações, e com isso não tem tempo para Deus. Esses dias agora eu estava no meu serviço, aí chegou uma conhecida, ela é irmã de 2 amigos meus, de longo tempo, e ela chegou lá e falou: olha, Leoncir, eu vou casar, e eu vou te convidar para o meu casamento. Falei: olha que coisa boa, hein? A pessoa é gente boa? Ela falou: não conheço ele não. Eu falei: ué, mas como que você vai casar e você não conhece a pessoa? Não, ele está nos Estados Unidos, tem 5 anos que eu falo com ele pelo WhatsApp. E agora no ano que vem, ele vai vir e nós vamos casar. Eu falei: mas você não está preocupada com isso não? E eu falei assim: você não tem que conhecer ele melhor e não me leve a mal, né? Porque são palavras dela. E ela disse assim para mim: não, só tem uma preocupação. Eu falei: o que é? Não, ele é baiano. Eu tenho medo dele ser preguiçoso. Aí eu falei: mas gente, irmãos, olha o que está acontecendo no mundo. Olha o entendimento que está tendo as pessoas lá fora. E essa questão aí do engano, irmãos, ela é terrível. O mundo está vivendo no engano, coisas absurdas estão acontecendo. E não estamos vendo isso. Famílias cristãs estão sendo destruídas por causa do engano do mundo. Os filhos estão se perdendo por causa do engano do mundo. Irmãos, abra os olhos e perceba o que é de Deus e o que não é. Não deixe este mundo te enganar. Se apegue numa vida cristã produtiva a Deus. Quem tem entendimento da morte irá produzir salvação em Cristo Jesus. Terá uma vida cristã produtiva. E em terceiro lugar, irmãos, quem tem entendimento da morte produzirá uma vida cristã vitoriosa. 1 Coríntios 15, 57 nos diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom ser vitorioso. Às vezes você observa aí esses políticos, né? São eleitos, faz festa, né? Acham que ganharam o mundo, né? Às vezes um time de futebol é campeão e aquele povo comemora. Só que isso é tudo passageiro, irmãos. Isso não traz satisfação eterna. Agora nós temos a satisfação que Deus nos dá um prazer eterno. Deus realmente nos dá recompensas eternas. Mas infelizmente, muitos não estão entendendo isso. Agora nós temos uma promessa verdadeira, a vitória em Cristo Jesus, onde a morte é vencida, nosso trabalho não é vão no Senhor. Você precisa empolgar com as coisas de Deus, porque nós somos mais do que vencedores ao lado de Deus. Não tem sentido você viver murmurando, desanimado, reclamando por coisas banais. Deus já te deu a vitória em Cristo Jesus. Uma vida vitoriosa, em primeiro lugar, ela valoriza a vida. Mateus 6, 25, irmãos. Eu acho esse texto precioso. Esse texto aqui eu estava querendo até fazer uma mensagem nele. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, agora complicou. Porque Deus nos dá uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Mas nós não entendemos isso. E vivemos como fracassados, derrotados neste mundo, com os embaraços deste mundo. Deus está dizendo que nós precisamos amar as nossas vidas, precisamos valorizar a nossa vida.
A vida é mais que o mantimento, é mais que o corpo. Nós temos apenas uma vida, não desperdiça ela. Eu acho loucura, às vezes uma pessoa entra dentro de um carro, irmãos, e sai aí, ó, sem entendimento nenhum, pronto para destruir vidas. Pessoas que não têm entendimento que pode haver um imprevisto. Tem pessoas que, por causa de pequenas coisas insignificantes, arrumam brigas aí no trânsito e perdem a vida. Irmão, nós só temos uma vida. Carro, moto, às vezes um bem qualquer aí, um eletrodoméstico que a gente perde. Perdeu, irmãos. Você compra outro. E a vida? Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Tem pessoas que estão doentes e não conseguem ir no médico. Pensa que tem que trabalhar, pensa que é economizar. Tem pessoas que estão doentes e não compram um remédio. Nós precisamos ter mais valor pela nossa vida, irmão. Precisamos amar mais a nossa vida. Irmãos, acorda. Vida é apenas uma. E se Deus tem te dado uma, valorize. Vem para a igreja, agradeça pela vida que Deus tem te dado. Não perca tempo com coisas deste mundo. Saiba ter uma vida prazerosa nas coisas de Deus. E não deixe que nada te roube a sua paz. Quem tem entendimento da morte, terá uma vida cristã vitoriosa, porque sabe valorizar a sua vida e, em segundo lugar, termina a sua vida de forma gloriosa. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, depois de sua conversão, ele servia a Deus dia e noite. O único objetivo de Paulo era servir a Deus, era a prioridade em sua vida. Agora, o que você está buscando neste mundo? Qual é a sua prioridade neste mundo? Nossos dias são dias de emoções. Irmãos, é bom ouvir palavras que realmente são agradáveis. Às vezes nós temos agora, na nossa época aí, a geração dos pregadores, que tem a bênção especial para dar para o povo. Aí, às vezes, Igor, a pessoa chega para você, o pregador diz, Deus te ama. Às vezes, irmão João, o pregador chega para você, Deus tem um plano em sua vida. Diz para você, Cláudio, você é mais do que um vencedor. E são palavras de pregadores que estão falando, irmãos. Você é um vencedor. Você terá vitória. Mas eu te pergunto, essas palavras resolvem alguma coisa? Que resolve uma pessoa chegar para mim e falar assim, ó, Deus tem um plano na sua vida, Deus te ama. Mas e se eu não fizer nada? As palavras não resolvem, irmãos. Nós precisamos entender que precisamos ter atitude e ação. O irmão Wes, hoje de manhã, ele disse que para conseguir colocar a sua máquina funcionar, ele teve que abraçar ela e orar com ela. Agora eu te pergunto, o irmão Wes foi lá, abraçou aquela máquina e clamou a Deus por entendimento, por sabedoria, para Deus realmente ajudar ele a ter o esclarecimento ali para saber mexer com aquela máquina. A máquina começou a mexer sozinha? Não. Ele foi lá, pediu sabedoria, pediu a ajuda de Deus, para que Deus realmente desse discernimento para ele. Ele se levantou e foi agir, irmãos. E aí sim, Deus mostrou a maneira que ele deveria fazer para aquilo funcionar. Então, muitas vezes, irmão, nós temos que orar, buscar a presença de Deus, pedir a sua ajuda, mas nós precisamos agir, precisa de atitude, precisa de ação. Ele mesmo falou hoje de Abraão. Abraão
subiu ali ao monte com seu filho. Imagina se Abraão chega para Isaac e fala: Isaac, vamos orar, porque aqui está a lenha, vamos acender aqui a fogueira, vamos fazer o sacrifício, mas está faltando o cordeiro. Vamos orar para Deus trazer este cordeiro. Imagina, eles vão lá, ora, e se olhar de lado vai ver que não tem nada. Mas a Bíblia fala que quando Abraão levantou a sua mão com o cutelo, aí sim, Deus proporcionou o cordeiro. Irmão, nós precisamos nos levantar. O que nós não aprendemos é isto. Você quer que Deus faça uma coisa grande na sua vida? Você precisa se levantar. Você precisa agir, precisa ter ação. Eu nunca esqueço daquela ilustração da história, né, do pastor Domiciano, que ele nos contou. Que ele chegou na sua igreja, sentou no primeiro banco, ao lado da sua esposa, fumava, pegou um maço de cigarro e colocou na sua meia. E o homem de Deus pregando a palavra de Deus, chegou perto dele e disse: olha, você que não consegue abandonar esse vício, peça para Deus. Deus vai te ajudar, você vai conseguir libertar deste vício. E ele disse que assustou, né? Falou: mas quem contou para este homem que eu fumo, né? Mas imagina, se ele só tivesse pensado nisso: peça para Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar a vitória contra esse vício. Mas o pregador não parou por aí não, irmãos. O pregador disse mais, falou: olha, você vai chegar em casa, você vai ajoelhar, você vai clamar pela misericórdia de Deus, você vai pedir para Deus tirar este vício da sua vida, você vai se levantar, pegar esse lixo e jogar no lixo, porque lugar de lixo é no lixo, e aí sim você terá a vitória. E ele disse que saiu, chegou em casa, foi no canto de sua casa, ajoelhou, clamou a misericórdia de Deus, clamou a ajuda de Deus, pegou aquele maço de cigarro, foi no lixo e jogou. E ele nos conta que nunca mais ele voltou na lata de lixo. Irmãos, ele orou, mas teve ação. Precisamos ter atitude, irmãos. Às vezes é comum, irmãos, você dizer: ah, meus filhos não amam a Deus. Mas você tem pegado seus filhos, sentado com eles, abrido a palavra de Deus, estudado a palavra de Deus com eles? Às vezes você fala: ah, estou com problemas no meu lar, problemas conjugais. Mas você tem orado, chamado a sua esposa ou seu esposo, sentado, abrido a palavra de Deus, falar: olha, o que nós precisamos melhorar, o que eu tenho feito de errado, onde está meu erro, vamos ter uma atitude melhor? Isso é ação, irmãos. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, por tantas coisas, mas infelizmente a gente só quer ouvir: vai passar, Deus te ama, Deus vai te dar a vitória, fica firme. Mas o que você está fazendo? Josias, irmãos. Josias foi um rei. A Bíblia fala que Josias foi praticamente o último rei que fez o que era reto aos olhos de Deus. E a vida de Josias era o seguinte: Manassés era avô de Josias. Manassés é tido como um dos piores reis de Israel. Implantou a idolatria, o politeísmo, buscou praticamente fazer tudo o que desagradava a Deus. Até a abominação no templo de Deus, Manassés fez. E não para por aí não, pior, pegou seus filhos e sacrificou a ídolos. Esse era o avô de Josias.
Manassés, até que no final de sua vida, ele se arrependeu. Quando ele viu o castigo de Deus, ele clamou misericórdia e perdão. Mas em seu lugar, em Judá, começou a reinar Amon, seu filho, pai de Josias. E Amon reinou por 2 anos apenas em Judá. Amon tinha a opção: ficar nos caminhos de seu pai Manassés, ou escolher servir a Deus. Mas Amon escolheu ficar no caminho de seu pai. Fez o que era mal aos olhos de Deus. 2 anos apenas, o próprio povo matou Amon. Aí sobra Josias, filho de um vô idólatra, praticava o politeísmo. Filho de um pai, Amon, idólatra, praticava o politeísmo, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Josias, irmãos, com 8 anos de idade, é entregue para ele o reino de Judá. Imagina uma responsabilidade. Você tomar conta de um povo idólatra, um povo que queria fazer mal só aos olhos, o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Josias, dos 8 anos até 16 anos, ele buscou conhecer a Deus. Ele ouviu conselhos bons. Sofonias era contemporâneo de Josias. Jeremias tinha quase praticamente a idade de Josias. Eles eram amigos. E ele se envolveu com as coisas que se agradavam a Deus. Com 16 anos, Josias já estava fazendo o que era reto aos olhos de Deus, buscando transformação, tirando aquela idolatria de Judá. Com 20 anos, Josias já tinha colocado o povo de Judá nos caminhos do Senhor. Irmãos, a nossa vida é feita por escolhas. Eu tive um passado, eu tenho um problema assim, eu tenho essa dificuldade. Não, você vai escolher o que você quer. Qual é o tipo de vida cristã que você quer? Josias escolheu fazer o que era reto e agradável aos olhos do Senhor. O que você vai escolher? Veja bem, quando há entendimento da morte, você produzirá uma vida, você produzirá salvação em Cristo Jesus, você vai produzir uma vida cristã produtiva, e em terceiro lugar, você irá produzir uma vida cristã vitoriosa. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dando um exemplo de um grande homem de Deus que a Bíblia fala. A Bíblia fala que quando há sofrimento, há morte, há dor, o exemplo maior, irmãos, eu creio que é Jó. Jó, irmãos, ele teve que enterrar 10 filhos. Jó passou por dor, por sofrimento. Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu até a sua própria vida praticamente, porque ficou doente. A vida em si não, mas sua saúde, perdeu tudo. E Jó só tinha 2 opções. Jó tinha a opção de ouvir a sua mulher, que era amaldiçoar Deus, abandonar aquele Deus, abandonar aquele caminho, ou ele tinha que decidir que, mesmo com todas aquelas dificuldades, ele ia glorificar a Deus. E Jó, irmãos, no meio daquelas dificuldades, ele decidiu, ele teve entendimento que somente Deus pode dar a vida e somente Deus pode tirar a vida. Jó, irmãos, ele tinha convicção do Deus que ele servia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, no mundo que nós vivemos hoje, eu creio que tem poucos Abraão.
Abraão é o pai da fé. Abraão foi além do que se imagina. Mas eu creio que ainda, irmãos, muitos Jó. Eu vejo muitas pessoas passando por problemas seríssimos, por dificuldades, por mortes até imprevistas neste mundo, mas que jamais deixou de servir a Deus. Estar firme, confiando em Deus, sabendo que não há outro caminho. Então, nesta noite, irmãos, eu não sei o que você está passando, o que você irá passar ainda, mas eu quero te dizer que quando vêm as dificuldades, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos abandonar este caminho. Eu quero que todos fechem seus olhos. Eu quero fazer uma oração neste final, todos com os olhos fechados.